Hola, ¿qué tal? Sean bem-vindos a esta classe de espanhol. Eu sou o professor Roger, de língua espanhola, sejam todos bem-vindos. E vamos iniciar os nossos estudos nessas semanas de quarentena, correto? Vamos lá para os nossos slides. Hoje, Hoje daremos início à primeira aula de espanhol do segundo ano do ensino médio e vamos trabalhar com lugares de uma cidade e expressões de localização. Logo para iniciarmos aqui os nossos estudos, vamos pensar um pouquinho para reflexionar. La lengua en los viajes. Por quê? Quando a gente viaja para um país, viaja para qualquer localidade desconhecida, a gente tem uma preocupação principalmente com o léxico, como dizer, como falar e como se comunicar. Como eu vou, por exemplo, para a Argentina sem saber falar um mínimo de espanhol? Como que eu vou para a Espanha sem saber falar um pouco de espanhol? Então aqui, o nosso objetivo é aprender a língua, aprender as expressões, aprender o seu significado, a sua semântica. Quando chegamos num lugar desconhecido, dois questionamentos vêm à mente. Aonde vamos e como vamos? Ou seja, onde vamos? E saber como é o nome daquele lugar. E como se chegar até aquele lugar. Antes de mais nada, vamos fazer um breve repasso sobre as diferenças de uso entre dois verbos. O verbo tener e haber. Aqui temos Aqui a gente tem uma manchete de um jornal ABC, Jornal da Espanha, que diz assim: Coronavírus. Espanha tiene alrededor de 7 millones de infectados, según un estudio. En nuestro país hay registrado 85.195 positivos e el estudio supone 7 millones. Nós temos destacado aqui o uso dos dois verbos. Logo na primeira parte, Espanha tiene alrededor de 7 millones de infectados. E na segunda parte, en nuestro país hay registrado 85.195 positivos. Ou seja, aí que vem um questionamento. Quando que se usa tiene e quando que se usa hay? Quando que se usa o verbo tener e quando que se usa o verbo haver? Vamos à la prática. Tener se emplea com o sentido de possessão, ou seja, sempre quando for se referir a posse. Exemplo. Espanha tiene alrededor de 7 millones de infectados, ou seja, Espanha possui aproximadamente 7 milhões de infectados. Agora, vejam lá, indicando posse.
O próximo, haber, se emplea com o sentido de existência, ou seja, existência. Em nosso país, há registrado 85.195 positivos, ou seja, existem esses casos registrados lá no país. Ficou clara essa diferença? Então aqui a gente começa a perceber quando que se usa um e quando que se usa outro. A saber que quando utilizamos o verbo haber, ele sempre virá antecedido aqui ou sucedido pela preposição em, quando for indicar existência. Outros exemplos. La ciudad tiene muchos, pocos habitantes, buena o mala infraestructura. La ciudad tiene mucho o poco verde. E com hay, sempre junto à preposição em. En la ciudad hay calles anchas, estrechas, largas, cortas. En la ciudad hay avenidas, plazas, tiendas, casas, casas modernas, casas antiguas. Então aqui dá para se ter uma breve noção de quando que se usa um e quando que se usa outro. Vamos a um questionamento, a uma enquete. Mire las siguientes orações e diga quais construções estão corretas. Ou seja, vocês vão observar agora as frases, as orações, e dizer qual dessas frases estão corretas. Primeiramente, vamos utilizar aqui o verbo tener. Destas quatro, en mi barrio tiene buenos restaurantes. Juan tiene mucho dinero. C. Mi papá tiene una bicicleta roja. Y D. Tiene un lápis sobre la mesa. Agora, coloco uma pergunta aí para vocês. Quais construções estão corretas? Tempo. Lembrando que o verbo tener indica posse e o verbo haber indica existência. Vamos ver. Vamos uma por uma. En mi barrio tiene buenos restaurantes. Estaria correto dizer? Estamos falando do bairro no sentido de posse ou estamos falando no sentido de existência? Olha a preposição em aqui. En mi barrio hay buenos restaurantes. Então a primeira está errada. Olha a segunda. Juan tiene mucho dinero. Juan tiene, ou seja, ele possui muito dinheiro. A terceira, mi papá tiene una bicicleta roja, ou seja, o meu pai tem uma bicicleta vermelha. Ele possui uma bicicleta vermelha. Então, tanto a letra B quanto a letra C estão corretas. Vamos para a letra D. Tiene um lápis sobre la mesa. Aqui ele não está utilizando no sentido de posse, sim de existência. Seria há um lápis sobre la mesa. Ou seja, quem respondeu a letra B e letra C, respondeu de forma correta. Vamos ao próximo. Agora com o verbo haber. Preguntem lá. ¿Hay alguna escuela en este barrio? Letra B. ¿No hay agua en muchas regiones? Letra C. ¿La ciudad hay buenas playas?
E letra D. En el lago hay mucha agua. Recordando que o verbo haber, ele está no sentido aqui de existência. Trabalhando ele com o sentido de existência. Vamos às opções. Quais construções estão corretas? Letra A. Há alguma escola em este barrio? Aqui está com sentido de existência ou com sentido de posse? Com sentido de existência. La B. Não há água em muitas regiões. Não existe água. Olha o em aqui, mais uma vez, com no sentido de preposição, auxiliando. Letra C. La ciudad hay buenas playas. Estamos falando da cidade como referência. Então ela deveria ter, ou seja, la ciudad tiene buenas playas. E la D. En el lago hay mucha água. Falando de existência e não de posse. Então, qual dessas opções estão corretas? Para quem respondeu A, B e D, respondeu de forma correta. Lembrando aqui que a letra C deveria ser La ciudad tiene buenas playas, porque indica posse e não existência. Ok? Vamos falar um pouco sobre, então, os lugares de uma cidade. Quando você vai para qualquer região, quando nos referimos a outros países, ao exterior, uma das curiosidades é conhecer os lugares públicos, conhecer museus, conhecer parques, conhecer um pouco sobre a cultura que norteia aquela região, correto? Está usted de viaje e necessita de um serviço. E agora? Como se chama? Aí devemos buscar os nossos conhecimentos das aulas de espanhol, principalmente quando vamos a um dos 21 países onde a língua é língua nativa. Para comprar um periódico, você vai a um banco, vai a um quiosco ou vai a um correio? Ou seja, quando você vai a um país e necessita comprar um jornal, vamos onde? Banco, el quiosco ou el correio? Certamente temos a opção aqui correta, el quiosco. Para comprar um postre, sabem que é um postre? Flanes, outros dulces. Usted va a una carnicería, una joyería, una pastelería. O que seriam postres, flanes, outros dulces? Postre. O que é postre? Uma sobremesa. O que são flanes? Flanes, pudim e outros doces. Onde compramos? Em uma pastelería. La respuesta correcta. Una pastelería. Pastelería. Devem estar se perguntando. Pero, ¿qué es un pastel? Pastel é bolo. Pastel é bolo. Pastel. Acá temos outros lugares em espanhol e a forma correspondente em português. Temos aqui la tienda, la panadería, la librería
e la carnicería. Ou seja, la tienda é uma loja. Panaderia, uma padaria. Libreria, livraria. Carniceria, um açougue. Atentando-se aqui principalmente para as terminações. Essa sílaba, a última sílaba aqui, este ria, tá? Que sempre vai ser acentuado, correto? Outros. Gasolineira, heladeria, peluqueria, centro comercial. Gasolineira. O próprio nome já nos faz lembrar gasolina. Então, posto de gasolina. Heladeria. Este ambiente está helado, está frio. Ou seja, né? Já lembra também o próprio vocabulário de sorvete. Sorveteria. Helado é um sorvete. Peluqueria. Não é pelo, sino pelo, el pelo, o cabelo, cabeleireiro. Centro comercial. Aqui nós temos vários centros comerciais referenciados, só que a gente imagina um centro comercial algo pequeno, com poucos comércios, né? Nós utilizamos mais a expressão shopping no português, mas em espanhol se refere a centro comercial. Agência de autos ou agência de coches, a saber que coches e autos são palavras sinônimas, dependendo da região. Fala-se agência de veículos. Floristeria, floricultura. Papeleria, de papel, papelaria. E sapateria, se pronuncia com la S, como se fosse em português, sapateria, mas se escreve com Z. Tá? E mais uma vez, frisando aqui, a terminação ria, que leva acento agudo aí no I. Acá, entre outras palavras, outros lugares, mercado, farmácia, cafeteria, banco, bar, restaurante, lavanderia, hospital, biblioteca, colegio, escola, cine, praça, ou seja, são palavras já muito próximas do nosso vocabulário, mas às vezes tem a sua particularidade. Por exemplo, farmácia não tem acento no espanhol, tem acento no português. Cafeteria, tá? Tem acento também no espanhol. As terminações, a última sílaba, ria. Lavanderia, colégio, não leva acento. Escuela, se escreve com U e E, e no português é escola, tá? E praça, aqui se escreve com Z. Vamos a um teste. Practicando. Agora, encontre a palavra que se relaciona com cada imagem. Ou seja, aqui vocês têm uma série de palavras, ok? Panaderia, correios, hospital, papeleria, igreja, correios, peluqueria, banco, mercado, restaurante, farmácia, biblioteca e carniceria. Destas todas aí, qual se encaixaria perfeitamente aqui? Apenas uma para cada imagem. Na primeira aqui nós temos o quê? Uma ambulância.
O que uma ambulância representa? O que nos faz pensar? Uma ambulância está relacionada a um hospital. Aqui temos imagem, deu até fome, de um pão francês, ou melhor, 5 pães franceses. Né? Pão nos faz lembrar o quê? Qual estabelecimento? Uma panaderia. Panaderia. E aqui nós temos uma série do quê? Utilidades escolares. Mire, mas utilidades escolares não seria uma escola? Poderia até ser. Mas nós temos escola aqui? Será? Não, nós não temos escola. Nós temos papelaria. Ou seja, quem respondeu hospital, panaderia e papelaria respondeu de forma correta. Vamos a mais um. As palavras permanecem as mesmas aqui embaixo. Não houve alteração. Aqui nós temos alguns remédios. Remédios nos fazem lembrar o quê? Professor, hospital. Também. Mas o hospital já foi citado na tela anterior. Em espanhol chamamos las pastillas. Qual outra palavra se relacionaria com las pastillas? Temos aqui farmácia. Lembrando, sin la tilde, ou seja, sem acento. A segunda aqui, lembra o quê? Ah, já sei. Grana, dinheiro, la plata. Sí. Qual estabelecimento de um porte grande que trabalha com dinheiro? Recebimento, pagamento, depósito, transferência, planos de capitalização, empréstimos. El banco. E a última, não deixa de ser uma gostosura, uma buena parrillada, aí, muitas carnes, deu fome. As carnes estão relacionadas ao quê? Ao açougue. Carniceria. Ou seja, quem respondeu farmácia, banco e carniceria, respondeu de forma correta. Vamos à última. O que temos aqui? Ah, já sei. Uma quentinha, uma marmita, um prato de comida, de repente. O que nós temos aqui? Frango, pollo. Temos papas, papas cocidas, ou seja, batata. Temos uma pasta, ou seja, alimento. Destas palavras, destes vocabulários, quais retratam alimento? Ou seja, nós temos um específico, restaurante. Restaurante. O segundo, nós temos ali uma correspondência. Qual desses está relacionado à correspondência? A entrega das nossas correspondências, envio, recebimento, entrega, los correios. E a última, não podemos esquecer, e associadas ali, el peine e la tijera. Ou seja, pente e tesoura nos faz lembrar que temos que cortar o
pelo, ou seja, la peluqueria, correto? Então, restaurante, correios e peluqueria. Vale? Nessa terceira parte da aula, vamos falar um pouquinho sobre expressões de localização. Como, professor? Sim, lógico. Eu vou para um determinado país, eu vou para uma determinada cidade, região, eu vou querer sair, eu vou querer ir a parques, eu vou querer ir a museus, eu vou querer conhecer a cultura, conhecer pontos turísticos. E será necessário saber, sim, onde que ficam esses lugares. São palavras ou expressões que servem para indicar o local onde algo está situado, dando indicações específicas sobre a localização. Para localizar-se uma cidade, óbvio, inicialmente, por favor, antes de iniciar um questionamento a alguém, há algum ou há alguma, por exemplo, há algum restaurante ou há alguma plaza nesta avenida? Ou por aqui, cerca, ou seja, perto, cerca, perto. Por favor, como água para chegar? Como água para chegar? Ou seja, como faço para chegar em tal lugar, em tal estabelecimento? Como vou a? Utilizando isso aqui, lembrando que o verbo ir vem acompanhado da preposição a. Ir a algum lugar. Como chego? Como chego? Como que eu chego em determinado lugar? E donde queda? Ou seja, onde fica? Essas são perguntas básicas para a gente fazer, solicitar a ajuda de alguém na rua, quando nós abordamos alguém, e sempre com educação. Lógico, ao final de um diálogo, dizer graças. Usamos a preposição en para referir a um ponto determinado en el espaço, ou seja, a panaderia está en la esquina, ou seja, um ponto determinado na esquina. Se usa a expressão a lo largo, ou seja, na extensão, com superfícies mais largas que anchas, ou seja, larga, lembra desse termo? Mais larga, mais comprida, de comprimento, que ancha. Ancha, a gente fala de largura. Larga de comprimento, ancha de largura. Então aqui quando fala a lo largo, ou seja, durante o percurso. A lo largo del camino vas a encontrar muitos cines, ou seja, conforme eu for caminhando, conforme eu for andando, me locomovendo, vou encontrar muitos cinemas. Utilizamos cerca de para indicar proximidade, ou seja, perto. Cerca de, perto. El hotel queda cerca de la plaza, ou seja, o hotel fica próximo da praça, indicando proximidade. Para definir um espaço entre dois pontos, utilizamos entre, relacionada com a conjunção, e, ou seja, a tienda está entre o banco e a peluqueria. Consegue entender? A tienda está entre, ou seja, vamos fazer uma simples referência à língua portuguesa aqui, está
no meio. Tá? Está entre esses dois espaços. Ok? Las expresiones junto a y al lado de indicam proximidade. Tá? Estão próximos, ao lado de, junto a. Al lado de la catedral hay un parque. Junto al mercado está la carniceria. Ou seja, próximo daqueles locais existem determinados pontos. Utilizamos a expressão detrás de, para señalar a parte traseira de algo. Ou seja, a livraria está detrás da igreja. Ou seja, a gente poderia fazer aqui uma referência à língua portuguesa, está aos fundos. Ok? E para señalar parte delantera de algo, utilizamos las expresiones ante, frente a, delante de e enfrente de. Podemos utilizar aqui, então, essas 4 expressões. Exemplo: frente al banco está el correo. El quiosco está delante ou enfrente del restaurante. Então, sempre quando nos referir a algo que está aqui, à minha frente, em posição. Tá? Las expresiones alrededor de y en torno a son utilizadas para definir la zona que rodeia um ponto. Ou seja, ao redor. Tá? Sempre se referindo a isso, ao entorno, ao redor. Tá? Los comercios están alrededor de la plaza. Imagine la plaza y los comercios alrededor o en torno de ella. ¿Sí? Otras expresiones para dar dirección o orientación. A la izquierda de o a la derecha de. Tome muito cuidado com essas duas expressões, porque elas partem do ponto de visão de quem está falando. Ok? Do ponto de visão, a partir do ponto de visão de quem está falando. Por quê? Você me observando, você terá justamente o seu ponto de visão. A sua esquerda é uma e a sua direita é outra. Ok? Para mim, minha direita e minha esquerda. Ok? Em la esquina seria uma outra expressão para indicar aí um ponto, uma referência. Vamos à atividade. Observe a imagem e completa as frases. El museu está... Acá existe um eco. De la biblioteca. El museu está. Duas opções. Ao lado de la biblioteca. Ou el museu está em frente a la biblioteca. Primeiro, temos que saber onde está el museu em la imagem. ¿Dónde está el museu? Observem. El museu está acá, neste ponto da imagem. Se vocês observarem a imagem, vai ficar bem claro para vocês que acá está o museu e acá está a biblioteca. Ou seja,
o museu está muito próximo da biblioteca, né? As duas frentes estão voltadas para a rua que passa aqui em frente. Ou seja, o museu está ao lado da biblioteca. Correto? E acá, a oficina de correios está detrás da biblioteca ou a oficina de correios está em frente da biblioteca? Observem aí a imagem. Onde está a oficina de correios? Atentem-se à imagem, que a oficina está aqui. O que temos mais próximo do correio é a biblioteca. Porém, olhem para a posição da porta de entrada. Não está na mesma rua. Tá? Não está na mesma rua. Não pode ser em frente. Não pode ser em frente. Por quê? Porque senão o correio tinha que estar na praça. E ele não está na praça. Ele está detrás. A oficina de correios está detrás da biblioteca. Correto? La farmácia. La farmácia está a la derecha ou a la izquierda de la escuela. Localizem na imagem onde está a farmácia. Onde está a farmácia? Se vocês observarem, a farmácia ela está muito próximo da escola. A farmácia tem um símbolo aqui em cima, aquela cruz vermelha. E escuela, observando desde tu visión, tu ponto de vista. Ou seja, eu observando aqui a imagem, eu vejo a farmácia à esquerda da escola ou à direita da escola? A farmácia está à la izquierda. Ok? E a igreja? Onde está a igreja? Em comparação com o hotel. A igreja está à la derecha do hotel. A igreja está à la izquierda do hotel. Recordem-se daquilo que eu falei lá nas explicações, a partir do seu ponto de visão, do seu ponto de vista. Então, olhando a imagem, eu vejo a igreja e eu vejo o hotel. Também, os dois estão muito próximos. Os dois estão cerca. Aqui, a igreja está à esquerda ou está à direita? La iglesia está a la derecha del hotel. Felicitaciones! E aí, pessoal? Então, buen estudo a ustedes, bons estudos. Vocês terão aí alguns testes complementares para fazer em casa. Nós ficamos por aqui e até o próximo encontro. Hasta luego!